Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês na aula de hoje. Não estou podendo fazer presente, mas assim, eu combinei com a professora de fazer uma breve introdução sobre o que são os PCNs. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o que significa a sigla, né? Os PCNs são os Parâmetros Curriculares Nacionais, certo? Como é que surgiu esses parâmetros? Eles foram criados através de um movimento de vários professores e de profissionais relacionados com a área da educação, certo? Foi assim que surgiu os PCNs. Mas assim, o que é que eles consideram? Ele foi elaborado considerando o quê? O processo cognitivo dos alunos e reconhecendo a importância do professor nesse processo. Tanto a participação do aluno como a intervenção do professor. É através desses dois pontos, desses dois personagens, o aluno e o professor, que ele foi realmente elaborado. Algumas pessoas ficam meio questionando sobre o PCN, achando que ele é obrigatório, achando que ele é engessado de tal forma que você tem que seguir ele à risca. Só que eu vim aqui para esclarecer um detalhe. Primeiro de tudo, que ele não é obrigatório, sabe? Os PCNs, eles servem para quê? Eles servem para nortear, para dar um norte, para dar um direcionamento na educação do país por inteiro. Repetindo, eles não são obrigatórios e eles estão em processo de acabamento. Eles não estão finalizados ainda, os PCNs. Ainda tem muito ainda a ser trabalhado para acabar. Só que é o seguinte, ele foi elaborado de uma tal forma, tão detalhado de um jeito, certo? Que só a partir dele é possível uma escola criar um currículo do ensino fundamental. Esse currículo vai ser capaz de contemplar todas as ações educativas obrigatórias apontadas no PCN. E através disso vai possibilitar melhorar a qualidade das escolas brasileiras e da educação propriamente dita. Os objetivos do PCN são os seguintes. Primeiro, é compreender a cidadania como participação social e política. O que é que significa isso? Significa o quê? Que o aluno mesmo, ele consiga entender como é que funciona a sociedade. E compreender como funciona a sociedade e o seu papel nesse processo. Tanto socialmente como politicamente, né? Tem esses dois pontos. Outro objetivo é fazer com que o aluno posicione-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. Ou seja, é um complemento do primeiro objetivo. Primeiro, ele tem que compreender tudo aquilo, todo o processo, para a partir depois dessa compreensão, ele saber como ele se inserir, como é que ele deve se portar, como é que ele deve agir. Pegando aqui um exemplo, a gente não pode esperar que uma pessoa saiba mexer no motor de um carro se ela não tem o mínimo conhecimento do que é um motor. Pegando um exemplo, a gente não pode exigir algo de uma pessoa que ela não tem um conhecimento. Então, primeiramente, é dado esse conhecimento para depois, a partir disso, ela ter as suas próprias reflexões e a melhor maneira de agir, segundo o PCN. Outro objetivo do PCN é fazer com que nosso país, as dimensões do nosso país sejam conhecidas, as características do nosso país. Porque, como a gente mesmo fala, né, o PCN, Parâmetro Curricular Nacional, ou seja, é de âmbito nacional. Então, se faz necessário que o nosso país seja objeto de estudo desses PCNs. E um dos outros objetos de estudo do PCN, também um objetivo, é conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural do país. O que é que isso significa? Porque é o seguinte, nós sabemos que nosso país é dividido em regiões, 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Cada qual tem a sua cultura e as suas particularidades, a sua regionalidade. E é isso que o PCN também tenta englobar, para não ficar algo muito só questão regional. Não. É por isso que ele tenta valorizar, para que tudo seja englobado de todas as formas. E um outro objetivo do PCN é oferecer às escolas e aos professores diretrizes básicas
para a prática pedagógica no Brasil. É o que eu falei já anteriormente. Essas diretrizes, certo? É um norteamento, é um direcionamento para que as escolas e professores possam buscar seguir. Lógico que vai ter as suas particularidades, vai ter questões diferenciais de escola para escola, de região para região, mas é importante que se tenha uma base, um começo, certo? Para até facilitar esse processo de desenvolvimento dos currículos escolares. Como outro objetivo, como eu falei já também, é fazer que a pessoa se perceba um agente transformador do ambiente. Que ela não está ali somente como um agente passivo, não, ela é um agente ativo, certo? E o PCN é voltado também para que haja realmente esse conhecimento de crescimento da pessoa mesmo, que ela realmente sabe que ela pode, digamos, fazer a diferença, mas que para isso é necessário o interesse do aluno e a intervenção do professor. O professor realmente faz um papel importante nesse processo, junto com a escola, mas que não seja apenas somente neles, voltado neles. Outro objetivo é desenvolver um conhecimento de si mesmo e de suas capacidades. E eu vou além disso, é buscar estimular também para que possam superar as suas dificuldades, as suas limitações. Isso é altamente importante. E isso aí também faz muito parte da questão do processo do professor, certo? Ele tem que ser realmente a mola mestra que possa impulsionar realmente seus alunos. Conhecer e cuidar do próprio corpo é outro objetivo. Utilizar diferentes linguagens para expressar suas ideias. Saber utilizar diversas fontes de informação e tecnologias para adquirir conhecimento. E questionar a realidade. Esses quatro objetivos que eu falei, por último, a questão de cuidar do próprio corpo, utilizar diferentes linguagens, saber utilizar diversas fontes de informação e tecnologia, e questionar a realidade, elas são objetivos, mas são mais englobados nos conteúdos. Como a gente vai poder ver, tem a questão de português, questão realmente de ciências, própria tecnologia, ciência da natureza, ciência da tecnologia, a questão da realidade, a questão da sociologia, da filosofia. Então esses 4 últimos objetivos, eles são mais voltados para os conteúdos que os PCNs englobam. Eu não vou adentrar muito nessa questão dos conteúdos. E o PCN, assim, como eu falei, ele é muito mal visto. Por quê? Porque tem pessoas que realmente, às vezes, nem leem, não fazem a menor questão de ler, aí acha que realmente é um entrave. Em vez de ser um apoio, acaba sendo um entrave. Que você achando que aquilo é obrigatório, que você não pode seguir outra linha de raciocínio, aí você fica perdido nisso, entendeu? E muitas vezes algumas pessoas se acham prejudicadas pelo PCN por acharem que ele não vai englobar a sua regionalidade, a sua cultura. Porque, por seguinte, quando não ocorre uma discussão sobre o processo do ensino e aprendizagem, quando não há uma clareza teórica do PCN e não há o desenvolvimento das competências que ele trata, que ele aborda, aí pode ter certeza que esses objetivos não serão atingidos. Muito difícil esses objetivos serem atingidos. E quando a gente não consegue atingir esses objetivos mínimos do PCN, porque tem muito mais objetivos por trás, que para cada escola vai ter seus objetivos particulares, mas se esses gerais não forem atingidos, não vai haver melhor na qualidade do ensino da escola brasileira, não. Não adianta. E até porque o MEC considera a questão como se a escola fosse a única responsável pelo mau desempenho do aluno, quando a gente sabe que nós, como futuros pedagogos, sabemos que há muitos elementos por trás, mas que não são colocados no questionamento. Aí muitas vezes realmente a escola como é dita como se fosse a única responsável. Nós sabemos que não é, mas também sabemos que a escola pode fazer essa diferença, pode buscar ser um diferencial. Se não partir também da gente, não vai partir de quem? A gente não tem, infelizmente, nessa realidade que a gente vive, a gente não tem como esperar pelo MEC, não tem como esperar que o milagre caia do céu. Nós somos realmente o início desse desenvolvimento e que a gente realmente possa contribuir com o PCN. Como a gente falou, ele não está finalizado,
mas que a gente pode dar nossas contribuições sim. A partir dele a gente pode buscar estratégias, técnicas, métodos que possam estar em conjunto com ele e que possam ser compartilhados com outros. Porque outro problema decorrente do PCN é justamente esse, que nem todos os educadores eles seguem essas diretrizes, porque eles consideram que está muito distante da sua realidade. Realmente pode acontecer, caso realmente o PCN possa estar distante da realidade. Mas isso não é motivo para você se afastar e você viver no seu mundinho. Certo? Se está distante da sua realidade, que você possa buscar inserir a sua realidade junto conosco, entendeu? Junto com esse processo de criação do PCN. Porque mesmo distante, certo? Tem situações realmente que podem ser colocadas, realmente incorporadas. Então, é buscar realmente estruturar, fazer esse processo de estruturação e realmente que cada um possa realmente tomar posse disso para si, que realmente faz a diferença, que isso realmente poderá fazer a diferença. O primeiro passo que nós, como futuros pedagogos, nós temos que buscar fazer é realmente buscar saber realmente o que há, o que tem nos PCNs. A gente sair da superficialidade. A gente achar que é um livro de receitas, que já está tudo pronto, que a gente tem que seguir à risca, que vai dar tudo certo. Não. Infelizmente o PCN não funciona. Se fosse desse jeito, realmente fosse tão simples. Mas assim, aí é uma luta que nós vamos ter que travar, porque, como eu falei, a gente vai estar lidando com pessoas, certo? A gente vai ter que buscar compreender a realidade dos nossos alunos, do nosso alunado, para a partir daí saber a melhor estratégia de saber como lidar com eles e de como fazer realmente fazer esses objetivos serem atingidos, sabe? E a partir realmente da gente puxar para si essa responsabilidade de tentar atingir, tentar chegar nesses nossos alunos, é que realmente a gente vai estar dando contribuição para que o PCN possa ser melhorado. E esperar que realmente a gente possa, com o nosso exemplo, com o nosso esforço, fazer com que realmente o MEC perceba que não depende apenas da escola, que a escola não pode ser a única responsável, e que realmente essa questão de investimento tem que ser trabalhado realmente nas escolas, que é uma situação precária que dificulta muito no desenvolvimento das escolas e dos alunos, e que realmente o investimento é pouco, não que ele seja mal aplicado, mas que realmente o investimento é pouco, que não há como culpar somente as escolas pela questão da evasão escolar, pelas péssimas situação de nota dos alunos. E isso tem que ser revisto. Mas essa introdução que eu estou colocando aqui para vocês é justamente que o PCN ele tem essa contribuição de dar um auxílio no gerenciamento e no suporte da educação, mas que cada professor pode fazer a sua diferença.